Meus caros amigos e amigas, nossas dicas litúrgicas. Eu queria relembrar que todos os que estão me seguindo vão seguindo. Vão chegar alguns episódios mais no final, em que eu vou explicar as várias partes da missa, de maneira um pouco mais aprofundada, os cânticos, o ordinário da missa, as leituras, como é que isso funciona. Quando for explicar isso, haverá a apresentação de composições inéditas para cada uma dessas partes da liturgia. Vocês vão gostar, porque estão muito bonitas, muito fáceis. Claro, para quem desejar, existem muitas ofertas. Entre tantas ofertas, eu também vou oferecer alguma. Mas hoje eu quero falar da liturgia da igreja e as relações nos encontros de oração, a liturgia no seu aspecto ecumênico e no diálogo interreligioso. Nós vamos tomar isso exatamente dos documentos da Igreja, né? Unitatis Redintegratio, do Concílio Ecumênico Vaticano II, e depois também das encíclicas de João Paulo II e outros documentos do magistério da Igreja. Em primeiro lugar, o ecumenismo, ele penetra na liturgia. Ecumenismo, então, primeiro definir o que é ecumenismo. Ecumenismo não é a relação da Igreja Católica com todas as religiões, isso não é ecumenismo. O Concílio Vaticano II dá os nomes que a gente deve conservar. Ecumenismo é a relação da Igreja Católica com todos aqueles que são chamados de cristãos, ou seja, todos os ramos do cristianismo que rezam o credo de Nicéia, que tem Deus Trindade como fundamento, a divindade de Jesus, que são as bases fundamentais do cristianismo, em que o batismo é comum a todas estas denominações cristãs que confessam os fundamentos da fé em unidade com a Igreja Católica. Depois se distinguem em outras coisas, tá? As distinções são várias, algumas estão muito próximas, outras um pouco menos e outras distantes, mas se confessam a fé na Trindade, a fé na divindade de Jesus, na graça, estamos no básico, estamos unidos. Neste ponto nós podemos rezar juntos, não tudo, obviamente. Por exemplo, o batismo é o mesmo, a liturgia da palavra é a mesma, e paramos aí. Na Eucaristia, por exemplo, a parte da liturgia da palavra, tudo bem. Então, as celebrações ecumênicas são celebrações da palavra. E, portanto, até ali se pode. Eu acho muito gozado, quando eu estava na paróquia de São Sebastião, em Belo Horizonte, vinham os formandos, que lá havia muita missa de formatura, aí eles apresentavam os textos, né? Eles chamavam de... como é que eles chamavam? De missal, parece, que chamavam de missal. Primeiro não é missal, porque não é missa, né? Então não pode chamar de missal. Mas eles falavam assim, os cerimoniários, né? Aí depois vinham os formandos e diziam, nós queremos uma homenagem à Nossa Senhora. Mas se é uma celebração ecumênica, isso nos distingue, nos separa. Então não é conveniente. Outros falavam, nós queremos no ofertório. Não existe ofertório, porque não existe celebração da Eucaristia. Pode-se apresentar alguns símbolos, etc., mas não com nome de apresentação de oferendas, porque as oferendas fundamentais se dão na Eucaristia, que é o pão e o vinho. Outros diziam, haverá comunhão? Não, não pode haver comunhão, porque é uma celebração ecumênica e, portanto, não há comunhão. Então, percebam bem, podemos rezar juntos nas celebrações ecumênicas, onde se fazem presentes outros cristãos não católicos, mas que confessam a fé no Deus uno e trino, que aceitam a divindade de Jesus. Alguns, por exemplo, não podem participar de celebrações ecumênicas com oração comum. Testemunha de Jeová, que não acredita nem na Trindade, nem na divindade de Jesus. Os espíritas também não.
E isso causa problema porque os espíritas acham que são tudo a mesma coisa, e não são. Eles não acreditam na Trindade, não acreditam na divindade de Jesus, não acreditam na redenção pela cruz, não acreditam na vida eterna como nós acreditamos, não acreditam na eficácia dos sacramentos. E, portanto, aí existe um outro tipo de celebração. Sabe aquela que acontece em Assis, com o Papa, desde o Papa João Paulo II? Ali sim existe, não oração ecumênica, hein? Existe um diálogo interreligioso onde cada um reza do seu jeito. Não há, o Papa não reza junto com os imãs, com os vários, os budistas, etc. O Papa não reza. Qual Deus, né, que eles rezam? Não tem a mesma expressão da revelação cristã. Então, quando se trata de oração, todos ficam em silêncio, cada um reza para a divindade que eles adoram ou cultuam. Então, não existe oração comum, existe um respeito, existe um estar juntos, existe a evocação de valores que são comuns a todos aqueles que professam uma religião. De modo especial, as religiões monoteístas, que além do cristianismo, de modo especial o judaísmo que nos precedeu, e também do ponto de vista teológico, não estou falando do ponto de vista político, não estou falando nada disso. Os muçulmanos, eles também acreditam num só Deus, acreditam na Virgem Maria, acreditam em Jesus como profeta, mas não acreditam na Trindade. Então, não se pode fazer a oração comum. Se pode falar fórmulas que evidenciem valores que são comuns às três religiões monoteístas. Portanto, diferenciemos rezar juntos com cristãos que professam a fé na Trindade, na divindade de Jesus. Obviamente que se professam a fé na Trindade, tem que professar a fé na divindade de Jesus, senão não há Trindade. Na justificação, na graça e assim por diante. Não, sacramentos diferenciam um pouco. Alguns têm modos muito diferentes de falar dos sacramentos. Já as reuniões espirituais com religiões não cristãs, diálogo interreligioso, é exatamente digamos assim, o reforço dos nossos ideais comuns, dos nossos valores. Agora, rezar, não rezamos juntos. Grande abraço, até a próxima.